Meu nome é Alceu Costa e bem-vindo ao meu canal e a mais um vídeo. Se você não for inscrito, me ajude a fazer esse canal crescer se inscrevendo. Também não esqueça de me dar um feedback para novos vídeos. No vídeo de hoje, vamos mergulhar na funcionalidade do poderoso componente de curvatura do Mask Stack e como ele pode ser utilizado para adicionar desgaste e detalhes à sua textura. Então vamos começar. Resumindo, o componente de curvatura age da mesma forma que um mapa de curvatura, mas é feito em tempo real para que possa levar em consideração todas as camadas da sua mixagem. Então vamos em frente e ativar esta camada sólida simples e vamos adicionar uma pilha de máscaras. Podemos encontrar a opção de curvatura sob o botão de componente na parte superior da pilha de máscaras. Agora, se entrarmos no modo máscara pressionando 9 no teclado, podemos ver que nossa máscara se parece muito com a aparência de um mapa de curvatura neste modelo. E aqui à direita temos várias configurações que nos permitem ajustar a aparência da curvatura. Vamos começar olhando para este menu suspenso aqui que está atualmente definido para a curvatura padrão. A configuração de curvatura padrão fornecerá essencialmente uma curvatura de aparência padrão com base na malha e nos dados normais. Os pixels mais brilhantes são mais picos e bordas, e os pixels mais escuros são mais fendas e detalhes de cavidades. E então os tons de cinza médio são mais uma área aberta e plana. Basicamente, isso deve ser muito semelhante aos resultados que você obteria ao criar um mapa de curvatura de uma malha de High Poly Mesh. A próxima opção é Edges Only, e isso fará com que a máscara revele apenas arestas ou convexidades da malha e do mapa normal. Usar essa configuração é uma ótima maneira de isolar rapidamente as arestas em sua textura. Depois disso é Cavities Only. E como você provavelmente adivinhou, isso criará uma máscara com base nas cavidades da malha no Normal Mapping. E então bordas e cavidades pegarão essas duas configurações e as adicionarão para que sua máscara utilize detalhes convexos e côncavos. Tudo bem, abaixo disso temos outro menu suspenso. E esse menu suspenso determina quais dados são usados para gerar o mapa de curvatura. As configurações são Underline Mix, Base Normals, Current Layer, Mesh Only e Base Curvature Map. A primeira e padrão configuração é Underline Mix. Esta configuração irá basear as informações de curvatura em todas as camadas abaixo desta. Então, se eu ativar essa camada sólida de lascas abaixo, você verá imediatamente que as lascas são apanhadas pelo componente. Como normalmente desejo que minha máscara seja afetada por todas as camadas abaixo, quase sempre deixo essa configuração como padrão. A próxima configuração é Base Normals. Quando eu seleciono, você verá que os detalhes da camada sólida descamada são removidos da máscara. E isso ocorre porque essa configuração utiliza as informações de malha, normal e curvatura das configurações da camada base. Isso pode ser muito útil quando você adiciona muitos detalhes de textura menores à sua mixagem que não necessariamente deseja que apareçam. Mas você deseja que os detalhes mais amplos da malha original e do mapa normal sejam exibidos. Voltaremos à camada atual em um momento e passaremos para a malha apenas primeiro. A malha apenas utilizará a geometria de sua malha exclusivamente para obter as informações de curvatura. Ele ignora os dados do mapa normal, mapa de altura e mapa de curvatura e depende apenas da própria malha. Parece um pouco estranho, mas há alguns usos para ele, especialmente para obter um sombreamento legal e estilizado para suas texturas. Portanto, sinta-se à vontade para brincar com isso e ver o que consegue. Agora, se eu voltar para a camada atual, você notará que os resultados parecem idênticos apenas à malha. E isso porque não há dados normais ou de altura nesta camada, porque é simplesmente uma camada de cor sólida. Então, vai apenas pegar na malha. No entanto, se eu ativar esta camada aqui, que está usando uma superfície de Megascan, e entrar em sua pilha de máscaras, posso selecionar a configuração da camada atual no componente de curvatura. E imediatamente você pode ver como a máscara está usando os dados normais e de altura da superfície do Megascan para criar a máscara de curvatura. Portanto, esta é uma ótima maneira de utilizar essa configuração. Por último, está o Base Curvature Map, que usará o próprio mapa de curvatura usado no material base.
Abaixo do menu suspenso, temos dois painéis deslizantes. O controle deslizante de rigidez controla o número de arestas amostradas, e à medida que deslizo esse valor para cima, você começará a perder o contraste mais amplo e os detalhes se tornarão bem pequenos, dando a ele um efeito de passagem alta. O outro controle deslizante é de níveis e funciona como um ajuste de níveis em qualquer outro programa. Puxe a alça do controle deslizante esquerdo para realçar os pixels mais escuros, e o controle deslizante direito para destacar os pixels mais brilhantes. E então você pode puxá-los juntos no meio para uma forte máscara contrastante. Em seguida, temos algumas caixas de seleção na parte inferior. A suavização de serrilhado ajudará a minimizar artefatos e distorções que podemos obter ao trabalhar a partir de uma imagem de origem maior do que a resolução da tela. Por exemplo, as texturas de origem deste ativo estão em 8K, mas minha resolução de trabalho é de apenas 2K. Neste caso, os efeitos são praticamente imperceptíveis, mas esta opção está disponível para você se estiver vendo alguns artefatos, como linhas irregulares. Em seguida, temos Soft Mesh, e esta opção tentará reduzir algumas das arestas triangulares mais duras da malha para dar uma aparência mais suave à máscara. E por último, é Inverter. Inverter é uma opção em todos os componentes da máscara e simplesmente permite que você inverta seus resultados. Agora que sabemos como a curvatura funciona, vamos colocá-la em uso em alguns exemplos rápidos. Aqui temos uma moeda antiga e está em bom estado para sua idade. Então vamos ativar essa camada sólida acima dela para que possamos dar um pouco de oxidação, o que podemos fazer muito rapidamente usando o componente de curvatura. Primeiro, entraremos no modo de máscara, novamente pressionando 9 no teclado, e em seguida, definiremos o menu suspenso superior para arestas e cavidades, que utilizará ambas as arestas e cavidades para a máscara. E simplesmente ajustando os níveis, principalmente trazendo o controle deslizante direito para baixo, podemos adicionar essa aparência oxidante esverdeada legal à moeda. Um dos usos mais comuns para o componente de curvatura é dar algum desgaste às bordas de um ativo. Então vamos dar a esta caixa de metal um pouco de escuridão perto das bordas para dar a sensação de que a pintura e o acabamento se desgastaram com o passar dos anos. Esse processo é praticamente o mesmo que acabei de mostrar, exceto que, em vez de usar arestas e cavidades, usaremos apenas arestas. Em seguida, ajustaremos os níveis para a faixa desejada que se encaixe na aparência que estamos procurando. E lá vamos nós, adicionamos rapidamente algum desgaste de borda a esta caixa. Esse processo também é uma forma muito comum de expor algum metal bruto nas bordas dos adereços, como armas e armaduras. Com o novo recurso de texturização 3D dentro do Mixer, no entanto, na maioria das vezes, tudo o que abordamos nesses tutoriais também funcionará com misturas de ladrilhos. Então, vamos dar um momento e adicionar alguns detalhes de cor a esta formação rochosa ladrilhada. Vamos ativar a camada azul sólida aqui. Dê a ele uma pilha de máscaras e adicione um componente de curvatura. Deixaremos tudo como padrão, exceto que trarei um pouco as duas alças do controle deslizante de nível. Isso nos deu um tom um pouco azulado na superfície da rocha, o que adiciona uma bela separação de cores. Em seguida, adicionaremos alguns destaques às bordas. Ativaremos essa camada acima, e como antes, aplicaremos um componente de máscara de curvatura. Agora, poderíamos usar apenas o recurso de arestas para começar, no entanto, obteremos a aparência que desejamos simplesmente ajustando os níveis, empurrando as alças do controle deslizante juntas na extremidade superior do controle deslizante. Lá vamos nós. Agora temos alguns destaques mais claros nas bordas de alguns desses cortes irregulares na rocha. Por último, vamos adicionar um pouco de sujeira nas fendas. Depois de ativar a camada sólida e adicionar um componente de curvatura à pilha de máscaras, alteraremos o menu suspenso superior para apenas cavidades, e em seguida, tudo o que precisaremos fazer é abaixar um pouco a alça do controle deslizante direito para revelar alguns dos sujeira nessas rachaduras e fendas da textura. E aí está!
Então, espero que você tenha conseguido entender melhor como o componente Curvature Mask funciona e como ele pode ser uma grande ajuda para levar suas texturas para o próximo nível.